Filho de Dona Crédia da Cia Escaramuça e do Sr. Quirino Escaramuça, Tarcísio é um dos 14 irmãos desta família de descendência italiana, que viveu no Espírito Santo. Nascido em 19 de setembro de 1950, na pequena cidade de Prosperidade, próxima à Cachoeira do Itapemirim, Tarcísio teve sempre a forte presença da igreja em sua vida. Aos 10 anos, entrou para o seminário dos Salesianos. O segundo grau cursou na cidade mineira de Pará de Minas, onde a sua vocação foi sendo amadurecida. Foi padre, trabalhou em Roma e agora é bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, na região Sé, uma das maiores da capital paulista. No programa Pastores da Igreja deste mês, Dom Tarcísio Escaramuça. Numa comunidade muito religiosa, com ambiente religioso assim, muito profundo. E eu me lembro que já com a idade de 5 anos eu já falava em ser sacerdote. E depois foi desenvolvendo essa minha vocação. Com 10 anos de idade eu entrei para o seminário dos Salesianos em Jaciguá, lá no Espírito Santo. Com pouca idade, ele teve que fazer 1 ano de admissão para poder cursar o ginásio. 4 anos depois, seguiu para a cidade mineira de Pará de Minas, onde a vocação religiosa foi amadurecendo. Foi o período que teve o primeiro contato com os salesianos, e sua identificação com o carisma de Dom Bosco ganhou ares de uma grande convicção em se tornar também responsável pela evangelização da juventude. E esta certeza em ser sacerdote também vinha ao encontro de um desejo que o pequeno Tarcísio tinha. No início as pessoas perguntavam, por que você quer ser padre? Então o povo conta, né, que eu dizia assim, porque eu gosto muito de jipe, os padres vêm aqui sempre de jipe, eu gosto de dirigir o jipe, né? Gostaria de dirigir um jipe. Essa é a primeira motivação, digamos assim, que aparecia que os padres vinham para celebrar, então aquilo me impressionava, criança de roça, né? E aos poucos, o jovem Tarcísio foi se encantando com a vida religiosa e passou a entender os caminhos e os chamados de Deus para a sua vida. Dom Tarcísio é um dos 14 filhos do casal Crédia e Quirino, e a divisão foi justa, 7 homens e 7 mulheres. Numa família tão numerosa, seria difícil imaginar que apenas um dos filhos seguisse a vida religiosa. Uma irmã de Dom Tarcísio, Maria Cecília, se tornou freira e hoje é missionária nas Filipinas. Enquanto todos eram pequenos, vivenciaram momentos de profunda oração em família. Todos os dias à noite nós rezávamos o terço, participávamos na vida da comunidade, era o culto aos domingos, porque não havia, o povo falava a reza, né, naquela época, né? Era a reza na comunidade, que não havia missa todos os meses, né? No início havia poucas vezes por ano, somente no período de festas. E aí, então a gente frequentava as festas da Redondeza, sempre onde tinha missa, e sempre na família, as orações, as novenas na comunidade, a catequese. Eu desde o início tinha muito interesse pela catequese. Quando havia aquelas campanhas de catequese, eu decorava muito bem aquelas respostas, ganhava todos os certames, né? Chamava certames do catecismo. Eu ganhava aqueles certames todos, porque eu sabia bem de cor todas as respostas. E por viver neste ambiente religioso e também pelo fato de que sua irmã já havia ingressado numa congregação, seus pais o apoiaram e o incentivaram nesta vocação. Tanto que no dia de sua ordenação sacerdotal, recebeu uma grande retribuição. Quando perguntaram para o meu pai se ele tinha gostado daquela ordenação, se era como ele tinha esperado, ele disse assim, foi até melhor do que eu esperava. E perguntaram para minha mãe respondeu assim, foi o dia mais feliz da minha vida. Dom Tarcísio nasceu no Espírito Santo, mas passou boa parte de sua vida em Minas Gerais. Foi lá que realizou seus estudos, conheceu novas culturas e novas realidades. O segundo grau e o noviciado foram realizados em Jabotão dos Guararapes, Pernambuco, onde teve um contato mais próximo com a cultura nordestina. O curso de filosofia foi feito em São João del Rei, cidade histórica de Minas Gerais. Uma outra experiência diferente, mas muito enriquecedora,
principalmente do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico e também do ponto de vista salesiano, porque eu fui aprofundando justamente também o conhecimento da pedagogia salesiana. Nessa época eu fiz, juntamente com o curso de filosofia, também o curso de pedagogia, que era possível a gente compatibilizar os dois cursos no mesmo período. Então foi muito enriquecedor todo esse período de estudo e de formação. Continuando ainda em Minas, depois tive 2 anos de tirocínio prático, nós chamamos de assistência, dentro do percurso formativo salesiano. E nesses 2 anos eu fiquei um ano em Ponte Nova e outro ano em Cachoeira do Campo. E finalmente fiz o curso de teologia em Belo Horizonte, na Universidade Católica de Minas Gerais, onde eu completei o curso de teologia. Então praticamente todo esse meu período de formação mais qualificada foi todo em Minas Gerais, né? Depois de todo este preparo e das vivências religiosas, Dom Tarcísio é ordenado sacerdote no dia 11 de dezembro de 1974, em sua terra natal, Prosperidade. Ele recebeu as ordens religiosas de Dom Luiz Gonzaga Peluso, num dia muito especial e com muitas surpresas. O povo estava entusiasmado, inclusive organizaram um palanque numa pracinha lá da cidade, porque a igreja era muito pequena, não ia caber certamente todo mundo, e de fato houve assim um afluxo muito grande de pessoas, era uma novidade, era uma coisa extraordinária mesmo para a época. Só que naquele dia começou a mudar o tempo, né? Então foi tudo programado de maneira muito bonita, nós saímos em procissão lá da casa onde eu havia nascido. Eu estava numa caminhonete com os meus pais, então viemos em procissão até essa pracinha, aí começou a celebração, o bispo era Dom Luiz Gonzaga Peluso, né, que era bispo de Cachoeira de Itapemirim, e começou então a celebração. Quando chegou no Evangelho, começou a cair uma chuvinha, que foi aumentando, não tinha condições de continuar ali, corremos todos para dentro da igreja. Então, parece que estava mesmo escrito que eu deveria ser ordenado no mesmo lugar onde eu fui também batizado, né? Na Igreja do Sagrado Coração de Jesus de Prosperidade. Os 2 primeiros anos de padre foram vividos em São João del Rei, onde trabalhou na formação dos sacerdotes salesianos. Mas, além disso, Dom Tarcísio também dava aulas numa escola local e acompanhava a comunidade São Judas, localizada no bairro do Lava Pés, periferia da cidade. Então, foi uma experiência extraordinária de formação, de aprofundamento, aquele entusiasmo, né, de início de sacerdócio, ao mesmo tempo aquele contato com uma comunidade muito popular, muito religiosa e realmente um tempo muito feliz de vida sacerdotal, de vida religiosa. E eu comecei meu sacerdócio realmente com muito entusiasmo e fui muito fortalecido também com aquela comunidade que me ajudou a caminhar na fé. Depois destes 2 anos, Dom Tarcísio voltou para sua terra natal, sendo encaminhado para a cidade de Jaciguá. Lá trabalhou numa escola como orientador vocacional, no aspirantado e na paróquia, acompanhando especialmente os cursos de catequese e dando formação para os catequistas. Em nível diocesano, atuou na Comissão das Comunidades Eclesiais de Base e foi chamado para integrar o Instituto Regional de Pastoral Catequética, com sede em Belo Horizonte. Passado este período, foi chamado para uma nova missão. Depois fui chamado para o centro da inspetoria para trabalhar em coordenações da inspetoria. Primeiro numa coordenação dos cooperadores, depois numa coordenação educativo-pastoral, então acompanhava toda a pastoral da inspetoria, que é a nossa província, que abrange os estados de Espírito Santo, Rio, Minas, Goiás, Distrito Federal e Tocantins.